Graça e paz, tudo bem? Eu vim trazer a mensagem de Deus para você. Amém? Presta atenção na palavra de Deus, tá bom? Presta atenção na palavra do Senhor, porque é ela que vai te salvar. É a palavra de Deus que vai te salvar. Então, por favor, preste atenção no que a palavra de Deus diz para você. Amém? Leia o Novo Testamento. A Bíblia ficou para te conhecer a palavra de Deus, amém? E a gente vive depois que Jesus veio, amém? Então leia o Novo Testamento, amém? Eu vim trazer uma palavra que diz assim, ó, Romanos 3:28, diz assim: sustentamos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, sem praticar a lei. Amém? O que é justificado pela fé nesse versículo na Bíblia? Justificado significa que aquele que crer em Jesus, que o aceitou e creu nele, e significa que é sem pecado por causa da fé em Jesus, independente da obediência da lei de Deus, a Bíblia diz. Você que crê em Jesus Cristo, você é sem pecado por causa da sua fé em Jesus Cristo, independentemente se você consegue obedecer a lei de Deus ou não, sem as obras da lei. Amém? Então creia no Senhor Jesus, arrependa-se e creia nele que você será salvo. Jesus disse assim, ó, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém? Então, creia no Senhor Jesus, arrependa-se e creia no Senhor Jesus. Amém? Ele veio para te salvar. Jesus tirou o pecado do mundo. O pecado para Deus vem por causa do não cumprimento da palavra dele, da lei dele. Só que Jesus tirou a lei. E sem a lei não tem pecado, segundo a palavra de Deus. Amém? Então creia no Senhor Jesus. Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Amém? Então por isso que a Bíblia fala que somos justificados pela fé em Cristo sem praticar a lei. Romanos 3:28. Amém? Mas eu queria te dizer hoje que sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, diz assim, ó, assim temos ainda mais firme as palavras dos profetas, vocês farão bem se a ela prestarem atenção. Olha só que coisa bonita. Aqui está falando sobre a palavra do profeta. Quem são os profetas na Bíblia? Os profetas são aqueles que pregam a palavra de Deus. E aí está dizendo aqui, ó, vocês farão bem se prestarem atenção nas palavras dos profetas, como uma candeia que brilha em lugar escuro, olha só, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em seus corações. Aqui está dizendo que aqueles que ouvirem a palavra de Deus, amém, farão bem se prestarem atenção nas palavras dos profetas. Quem são os profetas na Bíblia? São aqueles que pregam a palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia, amém? Você fará bem se você prestar atenção na palavra de Deus, a Bíblia diz. Mas eu vim te dizer aqui também, lá em João, capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó, mas eu os afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá, que é o Espírito Santo, a se referindo ao Espírito Santo. Não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Olha, presta atenção na palavra de Deus. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. Olha só o que Jesus disse. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí ele citou os três. Do pecado porque os homens não creem em mim. Olha só. Do pecado porque os homens, Jesus diz que o pecado é porque não creem nele. O Espírito Santo está aqui para convencer o homem do pecado. Amém? O que é o pecado para Jesus? Quando não creem nele. Amém? Isso é pecado para Jesus. Aí continua, da justiça, Jesus falou, da justiça porque eu vou para o Pai e não me verão mais. Está se referindo ao Espírito Santo. Amém? E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Quem é o príncipe desse mundo?
é Satanás. A Bíblia diz que não é contra o homem que a gente tem que brigar, mas contra a potestade espiritual, os espíritos malignos. Amém? Então, creia no Senhor Jesus. Amém? O pecado para Jesus é quando você não crê nele. Isso para Jesus é pecado, porque ele acabou com a lei. Lembra do que eu te falei? Que você é justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei? Está na Bíblia isso. Então, presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção no Novo Testamento, em tudo que o Novo Testamento diz para você. Amém? Porque é a palavra de Deus. E só tem um Deus que pode salvar. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, amém? Me ajuda a pregar o Evangelho.